Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre VPN. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode instalar o TwinGate e como você pode configurar esse aplicativo. E antes que você me pergunte, Alan, você já me mostrou como fazer a instalação do OpenVPN ou o WarrenGuard. Qual seria a diferença entre eles? E é simples, na questão do WarrenGuard ou OpenVPN, você tem a necessidade de abrir uma porta específica. Então, desse jeito, o tráfego vai poder ser transmitido para essa porta específica. Além do mais, tem a necessidade de configurar um DNS, um Dynamic DNS, ou pelo menos garantir que o IP da sua rede esteja sempre atualizado para o acesso correto. Caso contrário, ele vai tentar acessar o IP errado e não vai conseguir acessar. Além do mais, o WarrenGuard e o OpenVPN funcionam bem, porém você não consegue limitar o tipo de acesso. Uma vez que ele estiver configurado ou tiver acesso, eles vão ter acesso total à sua rede, diferente desse TwinGate que você pode configurar o que especificamente ele vai ter de acesso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a fazer qualquer tipo de instalação, você tem que entender que você precisa ter alguma coisa na sua rede na qual ele vai permitir essa transmitibilidade. No meu caso, eu estou utilizando o Raspberry Pi 3 e vai ser o suficiente porque a função dele é simplesmente direcionar ou administrar o tráfego. Então ele não vai precisar muita potência, ele simplesmente vai limitar pela velocidade da sua internet. Normalmente as casas têm internet de 1 GB e essa conexão vai ser de 1 GB. Se por acaso você tiver velocidades maiores, o Raspberry Pi não vai ser o suficiente, então você tem que passar para alguma coisa maior, que seja uma internet 2.5 ou 10 GB. No nosso caso, porque eu só tenho 1 GB de internet, esse aqui vai ser o suficiente, não tem a necessidade de procurar alguma coisa a mais. Outra coisa, porque na questão de facilidade, nós vamos instalar no Docker. Isso significa que você pode instalar, você pode remover, você pode instalar again, pode remover sem ter a necessidade de resetar o teu sistema. Se por acaso você instalar diretamente no sistema operacional, diretamente no Linux, se você quiser fazer qualquer modificação, você vai ter que remover todo esse aplicativo, às vezes deixa com uns traços atrás, e instalar uma nova versão, uma nova configuração. Então desse jeito, deixa tudo mais fácil. Tendo isso em mente, então agora nós podemos ir para o computador e começar a fazer a nossa configuração, ou pelo menos entender mais sobre isso. Então, aqui na minha tela, eu abri o aplicativo do TwinGate. Esse aplicativo do TwinGate, eles falam que é It's time to ditch your VPN. O que significa? Ele vai funcionar como uma VPN, basicamente de um jeito melhorado, um jeito mais fácil. Você não precisa configurar portas, você não precisa configurar DNS e além do mais, você pode criar um sistema seguro. O que significa esse sistema seguro? Você pode configurar que um usuário específico, um grupo de usuários específico, vai ter acesso a alguns passos, alguns caminhos específicos. Essa que é a vantagem. Então, se a gente vir aqui, ele mostra um pouco da página. Nesse sistema estaria rodando e todos os sistemas conectados. Várias empresas utilizam esse sistema e basicamente ele vai fazer um túnel utilizando o Zero Trust Network entre um dispositivo ao teu servidor. Qual que é a vantagem disso? Imagine que você esteja fora de casa e você queira permitir, ou pelo menos ter acesso aos seus dados sem ter a necessidade de estar na sua casa. E sem ter a necessidade de configurar nenhuma porta, sem ter a necessidade de utilizar mais da sua memória e você quer ter um sistema seguro. Outra coisa, você pode utilizar sistemas com VPNs externas, não necessariamente na sua rede, mas você pode ter um central configurando isso. Você vai entender mais para frente, mas pelo menos você tem isso em mente, que você tem essa possibilidade. Então, se a gente descer aqui, ele fala quais são os aplicativos, o que teria acesso e todos os usuários que você gostaria de ter acesso. Se a gente vir descendo aqui, ele explica qual tipo de plataforma que ele funciona e assim por diante. Mas vamos ir pelo básico, nós vamos voltar aqui e vamos clicar em preço. Para você entender como que funciona esse aplicativo, se por acaso você tiver até 5 usuários, totalmente gratuito, você continua podendo instalar no seu NAS, Raspberry Pi, Cloud VPNs e assim por diante. Você tem acesso à sua mídia e eles têm aplicativos tanto para o Android, para o iOS, Linux, Mac, Windows, Chrome OS e assim por diante. Se por acaso você estiver numa empresa e quiser ter mais usuários tendo acesso, então
você tem essa opção de 5 pounds por usuário, na qual tem a permissão até 100 usuários com 3 administradores. Se por acaso seu sistema seja muito grande, mais de 500 usuários, daí o preço vai aumentar. Porém, se por acaso você tiver mais que 500 usuários na sua rede, você vai querer alguma coisa mais robusta e esse sistema tem mais integrações para você. Então, tendo isso em mente, como que vai funcionar a instalação? Nós vamos ter que ter o nosso Raspberry Pi. Nesse Raspberry Pi, nós vamos instalar esse aplicativo. Mas antes de a gente começar a instalar esse aplicativo, nós temos que criar nossa conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Try for Free. E aqui ele disponibiliza alguns tipos de conexões, alguns tipos de opções que você pode fazer. De cara, ele oferece 14 dias de trial, sem a necessidade de nenhum cartão de crédito. Qual é a vantagem disso? Você pode utilizar esses 14 dias de trial sem ter que pagar nada ou sem ter que adicionar nada. Se por acaso você gostar e precisar de mais de 5 usuários, daí você tem essa opção. Mas no meu caso, se eu for utilizar, vai ser meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa e assim por diante. Então vai ser 5 usuários no máximo. Então vai ser o suficiente. Vamos fazer o seguinte com o meu Google. Eu poderia utilizar meu Microsoft, meu GitHub, meu LinkedIn ou utilizar somente um e-mail address. Então nós vamos utilizar meu Google. Já de cara ele pede para eu adicionar o meu e-mail, porque eu não tenho da empresa. Eu vou colocar sauberlichlab@gmail.com, o e-mail que eu utilizo. O nome da companhia que eu tenho, Sauber Lab. Vamos colocar o lab com letra maiúscula. Quantidade de usuários que teria seria menos de 100 e vou colocar Finish Singing. Agora ele fala quais são meus planos. Então meus planos eu vou colocar Personal Hobby Project e vou colocar Next. E agora ele pergunta qual tipo de instalação que nós vamos querer. No meu caso eu vou rolar o CLI porque eu sei rodar os comandos básicos no meu PUT, no meu SSH e assim por diante. Mesmo assim os comandos são tão básicos que não tem a necessidade de ter um time técnico para isso. Mesmo assim, se por acaso eu não souber rodar e quiser que um time, alguém do meu time rode, eu posso selecionar isso. Ou se por acaso eu preciso de um técnico, vai ser essa opção. Porém, não se preocupe, nós vamos escolher essa primeira opção porque eu vou mostrar como fazer isso. Mesmo você não sendo técnico, você vai conseguir fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Next. E agora ele aparece o nome do meu network. No meu caso, no network eu vou deixar Sauberlab e se eu quiser acessar esse network eu vou colocar sauberlab.twingate.com. O que significa? Se por acaso eu quiser entrar nesse network, eu vou utilizar esse subdomain do Twingate para ter acesso. Então eu vou colocar Great. E agora ele acabou de criar meu network e se por acaso eu quiser acessar, eu vou acessar com Sauberlab e aqui ele fala as 3 características. Então o que é importante a gente saber? Para explicar, nós vamos abrir essa página do Excel, na qual vai ficar mais fácil. Basicamente, imagine que aqui seria minha casa. Essa minha casa, eu tenho meu cliente, que pode ser meu celular, que pode ser meu laptop, que pode ser meu computador, que pode ser meu tablet e assim por diante, na qual ele vai comunicar diretamente com o meu roteador, e o meu roteador vai permitir comunicação ao meu NAS. Lógico, se eu tiver minhas senhas no meu NAS, porém eu vou ter acesso, e assim por diante. Então o meu NAS vai comunicar com o meu roteador e vai permitir que o meu cliente tenha acesso. E o meu roteador vai permitir o acesso à internet. Porém, se qualquer usuário externo tentar acessar minha rede, esse roteador vai bloquear como firewall, a não ser que eu crie uma VPN e permita aquela porta aberta. Porém, essa porta sempre vai estar aberta e não vai ter nada que eu possa fazer porque aquele tráfego sempre vai estar aberto e sempre tem a possibilidade de ter ataques àquele tráfego específico. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, nós vamos permitir que o nosso sistema tenha acesso ao meu relé e os meus usuários têm acesso ao meu relé na qual eles vão se comunicar. Então, basicamente, por mais que esse sistema esteja bloqueado, ele vai continuar permitindo que um dispositivo se comunique com outro dispositivo através de um túnel. E esse túnel seria P2P, um túnel bloqueado, na qual só um lado tem acesso ou o outro lado tem acesso. Se você não tiver essas chaves encriptadas, não vai ter acesso. Então, para fazer mais sentido sobre isso, nós vamos voltar aqui na página e vamos ver o que nós vamos precisar fazer. Primeira coisa, ele fala para a gente definir o nosso network. Segunda coisa, nós vamos definir uma conexão. E daí, por fim, nós vamos acessar nossos usuários. Se eu vim aqui no nosso cliente, nós temos opção de Mac, Linux, Chrome, OS e Android. Então, basicamente,
todos os dispositivos que você imaginar, ele vai funcionar, ou basicamente quase todos os dispositivos. Então, vamos começar, nós vamos adicionar o nosso network. Esse sistema, não necessariamente você tem que ter uma máquina física, um Raspberry Pi ou qualquer coisa. Você pode fazer um cloud, você pode ter um sistema na net, você pode ter qualquer outro sistema. Então, você pode usar o AWS, Azure, Google Drive ou on-premises. O que significa? Se você tiver uma VM no seu AWS, você pode usar esse como controller, no Azure ou no Google. No nosso caso, por causa que eu quero ser local, eu vou colocar on-premises. E daí eu vou definir o nome do nosso network. Então o nome desse nosso network vai ser Sauber. E eu vou colocar add network. O que ele fez? Ele acabou de criar um network. Então dentro do meu Sauber Lab, agora eu tenho network. E eu posso criar vários networks. Se não falha a memória, até 10 networks de graça, na qual você pode configurar grupos específicos e você pode criar interações ou não a esses grupos específicos. Então nós vamos clicar Sauber e aqui ele não tem nenhum resource. O que significa? Não tem nenhum tipo de conector ou nenhum aplicativo. No nosso caso nós temos 2 deploys e 2 conectores. Eu posso escolher qualquer um desses conectores para ter garantia que se por acaso um parar de funcionar, o outro vai continuar funcionando. Em outros termos, eu posso ter 2 Raspberry Pis, um funcionando com esse conector, o outro funcionando com o outro conector, ou eu posso ter um computador e um outro computador funcionando cada conector. Se por acaso o computador 1 parar de funcionar, que seria esse, o outro estaria conectado, justamente para garantir que, se por acaso acontecer qualquer coisa, você não vai perder o acesso à sua rede. Então, no meu caso, eu vou escolher esse primeiro, e ele fala qual o tipo de aplicativo, qual o tipo de método que você quer fazer. Você pode instalar no Docker, você pode instalar em qualquer outro desses. Então, antes de a gente começar a instalar, eu vou conectar meu Raspberry Pi na energia e daí nós vamos abrir o nosso PUT, o nosso SSH, antes de ir para qualquer outro stage. Então, vamos fazer isso agora. Então, voltando aqui para o meu sistema, nós vamos escolher o método de Docker, porque eu quero ter a possibilidade de poder instalar e desinstalar de acordo com minhas necessidades. Essa segunda etapa vai ser a etapa na qual nós vamos gerar o nosso token. O que significa esse token? Esse token seria a nossa chave de acesso. Uma vez autenticado, eu vou ter meu token e meu refresh token. O que significa? Significa que se por acaso eles não tiverem acesso a esses 2 tokens, que seria códigos aleatórios, não vai ter acesso ao meu sistema. Por isso mesmo a questão de segurança. Então, se a gente descer mais aqui, nós podemos configurar um DNS Server ou Local Network. Se a gente selecionar isso, nós vamos ter que fazer algumas configurações a mais, porém não há necessidade. E agora, aqui seria a configuração básica do meu sistema. O que significa? Eu posso simplesmente copiar e rodar no meu PUT. Então, vamos fazer isso. Vamos abrir nosso PUT. Uma vez no nosso sistema, nós temos que ter nosso sistema atualizado. E nós vamos ter o Docker instalado. No meu caso, eu só atualizei meu sistema e só instalei o Docker para você garantir que teu Docker está instalado, ou pelo menos para você ter certeza que seu Docker foi instalado. O que nós podemos fazer? Nós podemos rodar esse seguinte aplicativo. sudo apt install docker.io yes. E já está instalada a última versão do Docker, então eu não preciso instalar absolutamente mais nada. Garanta que esteja instalado, caso contrário, quando você rodar esse comando não vai funcionar. Então agora nós vamos copiar esse comando e vamos colocar sudo e vamos rodar, ou vamos colar esse comando e vamos dar enter. O que ele vai fazer? Agora ele vai fazer basicamente todo o trabalho. Nossa chave já está aqui, todas as configurações estão aqui e ele vai começar a fazer o download, vai fazer a instalação. Isso pode demorar alguns minutos, então vamos esperar ele terminar um pouco. Pronto, acabou de fazer a instalação, agora nós vamos verificar se realmente foi instalado. Então vamos dar um clear e vamos rodar sudo docker ps. E aqui, olha só, aqui a configuração, ele apareceu health. Então ele está funcionando. Nós vamos vir aqui e ele já mudou a nossa página. Agora já não existe mais a necessidade de fazer a configuração e instalação. Por quê? Por causa que nosso controller já apareceu, nosso relé já apareceu, porém ele não tem mais nada configurado. Se a gente olhar, aqui vai ser o nosso private network, aqui seria o nosso public network, nosso hostname e assim por diante. O que nós podemos fazer? Agora nós podemos fazer o resto das configurações. Então, uma vez conectado, o que nós podemos fazer? Nós podemos voltar aqui no nosso Sauber
e agora nós precisamos adicionar resource. O que significa? Até o momento nós fizemos conexão, então o nosso Raspberry Pi, a nossa rede, está conectada ao sistema do TwinGate, porém nós não permitimos nenhum direcionamento, ou pelo menos o sistema não sabe qual caminho seguir. Então eu vou colocar Add Resource, e nós podemos escolher ou DNS ou CID. No meu caso, não há necessidade de fazer o DNS, porque nós estamos utilizando IP locais na nossa rede. Se você tiver necessidade, coloque o seu DNS. Então agora nós vamos colocar o nome desse resource. Então no meu caso eu quero com que externamente eu tenha acesso ao meu Synology NAS. Então vou colocar como NAS. Aqui seria o IP address do meu Synology NAS, 251. Se por acaso eu quiser ter um range of IP address, eu poderia colocar como 1/16 ou 1/24, que seria todos os IPs. No meu caso eu só quero um IP específico, vai ser 251. Aliás, eu posso deixar branco. E agora nós vamos colocar Protocol Restriction. Eu posso configurar com que todas as portas dos aplicativos sejam abertas, ou eu posso permitir só alguns aplicativos específicos. Então no meu caso eu quero só TCP e quero bloquear o resto. E aqui eu queria a porta 5000. O que significa? Só a porta 5000 vai ter acesso ao meu sistema, o resto não vai ter acesso. Então vou colocar Add Resource. Eu vou colocar o grupo 1, porque eu só criei um grupo 1. Eu posso criar mais grupos, depois modificar esses acessos e vou dar Enter. Então, no meu caso, o único resource, o único aplicativo que teria acesso seria esse aplicativo, na qual eles têm acesso só à porta 5000. Então, se eu vim aqui, eu vou ter acesso ao meu IP address. Mas você vai falar, Alan, lógico, você está conectado na mesma rede. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o meu celular, que seria a conexão fora da minha rede. Então, vamos fazer isso. Se eu vir aqui, ele teria conectado na minha internet iPhone, e aqui seria minha internet. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desconectar, Disable, e agora eu só estou conectado ao Wi-Fi. Vamos colocar aqui pelo lado, e nós vamos tentar acessar esse mesmo IP address. Ponto 1. E ele não está conectando. Então vamos fechar essa página, vamos tentar abrir de volta. E não está conectando. Por quê? Por causa que esse sistema não está conectado à mesma rede. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar agora esse Twinlight e nós vamos tentar fazer o acesso. Uma vez instalado, nós podemos colocar Finish. Ele vai pedir para reiniciar, eu vou colocar não, eu quero reiniciar mais tarde. E nós vamos abrir o nosso Twinlight. Aqui nosso Twinlight, ele já aparece essas informações, então vou colocar continuar. E se lembra que nós criamos aquele site, Sauberlab, então vai ser sauberlab.twingate.com e vamos colocar Join Network. O que ele vai fazer? Ele vai falar, perfeito, você quer entrar no network? Você pode entrar, porém você vai ter que ter o acesso ao teu sistema. Eu posso definir outros usuários, ou meu time que eu posso adicionar, porém eu posso acessar com esse usuário. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Uma vez acessado com esse usuário, ele já vai aparecer aqui quais são os networks que eu estaria conectado, e aqui o painel que eu estaria. Porque eu estou como administrador, então eu teria acesso total. Então agora nós vamos tentar acessar essa página e vamos dar Enter e nós vamos ter acesso a isso. E ainda se eu clicar aqui, ele aparece qual usuário que tentou acessar, então vai ter um histórico de todos os usuários que estariam acessando. Qual que são as vantagens? Aqui eu configuro o porta específico. Em outros termos, se por acaso eu quiser configurar essa porta específica, quando eu estiver acessando essa porta específica ou esse IP específico, ele vai direcionar através da minha VPN. Se eu estiver acessando qualquer coisa outra na internet, ele vai direcionar diretamente ao meu IP address. Então mesmo que eu estiver conectado à minha rede local, se eu estiver utilizando meu celular e eu sair da minha rede e mudar para o modo da rede, se por acaso você estiver utilizando a VPN, ele vai desconectar e vai tentar reconectar. Desse jeito porque ele não está conectando diretamente o IP address que está utilizando a tua máquina. Vai ser exatamente o mesmo que você estaria utilizando. Então desse jeito ele não vai parar essa conexão. Ele significa que todos os outros aplicativos, todas as outras portas que você estiver utilizando vai ser através da rede normal que você está utilizando. Porém, se por acaso você tiver algum aplicativo específico, ele vai utilizar aquele aplicativo específico pelaquela porta específica. Desse jeito, você consegue direcionar e consegue ter menos bloqueio, menos configurações de firewall, menos coisas, porque simplesmente só o que você configurar na questão de allies, de resource, vai ter acesso
a aqueles resources específicos. Se você não configurar aquele resource absolutamente para nada, o resource não vai ter acesso, ou pelo menos os aplicativos não vão ter acesso. Então desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo. Essa seria mais uma opção de VPN diferente do TwinGate. Diferente de outras VPNs, esse TwinGate pode fazer configurações específicas, pode direcionar dispositivos específicos, devices específicos, usuários específicos. Assim você tem mais controle e você tem garantia em que só o que você permitiu a pessoa vai ter acesso. Caso não tenha permitido, a pessoa específica, o grupo específico não vai ter acesso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!